Licitação. Essa é uma palavra que a gente escuta direto, né? Tá sempre no noticiário, quase sempre ligada a governos, dinheiro público e muitas vezes alguma polêmica. Mas afinal, o que ela significa? Como funciona? Ou pelo menos como deveria funcionar na prática? Bom, vamos mergulhar nisso agora. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo, vamos começar com um número: 90 milhões de reais. É uma baita grana. O valor que já ajuda a gente a entender a dimensão e a importância do que a gente vai discutir aqui. Então, a primeira pergunta que surge é: para que serve um contrato de publicidade do governo que custa tudo isso? Essa questão já leva a gente direto para o coração do nosso tema: como o nosso dinheiro, o dinheiro público, é gasto e como ele deveria ser gasto. Basicamente, a licitação é a regra do jogo. É o caminho oficial que qualquer órgão público no Brasil precisa seguir antes de gastar. A ideia por trás disso é simples: garantir que a escolha seja a melhor possível para todo mundo, pensando não só no preço, mas na qualidade e, claro, dando uma chance justa para todas as empresas que queiram competir. Certo, essa é a definição de livro. Agora vamos dar uma olhada no mundo ideal, em como o processo deveria funcionar na teoria, segundo as regras. Olha, a lei mais recente sobre o assunto, que é de 2021, ela é bem ambiciosa. A coisa não é só sobre comprar o mais barato e pronto. A lei fala em buscar excelência, eficiência e até mesmo inovação. A meta é usar o poder de compra gigante que o governo tem para, de alguma forma, puxar o mercado para cima e conseguir os melhores resultados. E para chegar nesses objetivos todos, a lei exige um planejamento, olha, super detalhado. É um processo tão cheio de etapas que existem cursos e mais cursos, como a tal jornada das contratações públicas, só para treinar os servidores. Cada passo desse, desde o plano inicial até a análise de riscos, foi pensado para evitar desperdício e garantir que a compra seja a melhor possível. Ok, isso é o que diz o manual. Mas, e na vida real? Como é que a coisa funciona de verdade? Vamos olhar para a realidade através de alguns casos bem diferentes. A verdade é que a palavra licitação cobre um universo de situações. De um lado, a gente tem os gastos do dia a dia, tipo a compra do supermercado para uma residência oficial. Do outro, a gente está falando de decisões estratégicas gigantes que podem definir a infraestrutura de um estado inteiro por décadas e que afetam a vida de milhões de pessoas. Vamos pegar um caso simples para entender. O governo lá do Distrito Federal precisava comprar comida para suas residências oficiais. O processo aqui é bem direto. O governo diz o que precisa comprar e a empresa que oferecer o menor preço, claro, atendendo a todos os requisitos, leva o contrato. É a licitação na sua forma mais pura e simples. Agora, vamos para o outro extremo completo: a concessão do serviço de gás lá no Rio de Janeiro. Aqui, a gente não está falando de uma compra simples. Estamos falando de um contrato de bilhões de reais que vai definir quem vai operar uma infraestrutura essencial para o estado inteiro por muitos e muitos anos. E é aqui que a coisa fica complexa. De um lado, a operadora atual, a Naturgy, quer renovar o contrato. Do outro, o Tribunal de Contas do Estado, que é quem fiscaliza os gastos, diz que a lei não permite, que tem que ter uma nova concorrência. Depois de uma briga longa, o governo decidiu que vai ter que fazer uma nova licitação. Isso mostra como, nesses casos gigantes, a própria decisão de fazer ou não fazer uma licitação já é uma batalha enorme. Como a gente viu, licitação pode ser um negócio bem complicado e gerar muita disputa. Mas, às vezes, a situação vai além de uma disputa normal e entra de cabeça no campo da suspeita de irregularidade. Lembra daqueles 90 milhões de reais lá do começo? Então, eles são de uma licitação do Senado para contratar uma agência de publicidade. E a reação foi quase imediata. O senador Girão foi a público questionar a necessidade desse gasto e levou o caso para o Tribunal de Contas da União, o TCU, e para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para tentar parar o processo. E essa desconfiança toda com contratos de publicidade não é um caso isolado, não. Lá em Santa Catarina, um processo de licitação bem parecido também virou alvo de uma investigação formal do Ministério Público. O que aconteceu lá em Santa Catarina é um ótimo exemplo de como uma suspeita ganha corpo. Tudo começou com uma denúncia anônima que, basicamente, previu quais empresas iam ganhar os contratos mais caros. Quando o resultado oficial saiu e metade daquelas previsões se confirmaram, bom, aí o alarme soou bem alto. A palavra que o próprio promotor do caso usou foi alarmante. A coincidência era grande demais para ser só coincidência, né? E foi isso que deu o pontapé inicial para uma investigação bem mais profunda, para tentar entender se o resultado já estava combinado antes mesmo de acontecer. O ponto-chave da investigação foi quando eles olharam para as notas técnicas. Os promotores descobriram algo que eles mesmos chamaram de estatisticamente implausível.
Todas as empresas que ganharam tiraram exatamente a mesma nota máxima. Isso levantou uma suspeita muito forte de que as notas foram, na verdade, combinadas para garantir que aquele grupo específico de empresas vencesse. Certo. Então a gente passou pela teoria, pela realidade dos casos mais simples e dos mais complexos e também pelas polêmicas. Mas, no fim das contas, o que tudo isso nos diz? Por que as licitações são tão importantes? Fica muito claro que a licitação tem duas caras. No papel, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para garantir a transparência e o bom uso do nosso dinheiro. Mas, na prática, é também um campo de batalha, um lugar de disputas intensas e, infelizmente, um espaço para desvios. É exatamente por isso que a fiscalização, tanto dos órgãos de controle quanto de nós, cidadãos, é tão crucial. E isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão. A grande questão talvez não seja nem se a lei é boa o suficiente, mas sim como a gente consegue diminuir essa distância que muitas vezes existe entre o que está no papel e o que acontece de verdade. Como garantir que a licitação sirva sempre ao interesse de todos e não a interesses de poucos? Essa é a pergunta que fica no ar.